dia, bem-vindos à casa do Pai, onde nós podemos ser abençoados ricamente por Ele, com suas bênçãos de perdão, vida e salvação em nossas vidas. Começamos a nos preparar para este culto, em lembrança também do Dia dos Pais, cantando o primeiro cântico, 174 do Inário Luterano, e durante o cantar do hino, as crianças vão poder se dirigir para a escola bíblica com a prof. Vilma. Peraí. Vai sem palheta mesmo. Lembramos do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo e que nos acompanhará durante este culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Pai, os nossos pecados são muitos. Lembramo-nos de alguns, de outros não lembramos, mas Tu nos conheces. Sabes que, como filhos, não honramos nossos pais como Tu ordenas. Como pais, não amamos nossos filhos como Tu nos amas. Somos herdeiros de Adão e carregamos a culpa do pecado, que nos afastou de Ti e nos trouxe à morte. Merecemos por isso a Tua ira. Achegamo-nos de Ti, arrependidos e com o sincero propósito de sermos guiados por Ti para pedirmos: não nos abandones, nem nos condenes. Perdoa-nos, vivifica-nos e ajuda-nos. Por amor ao mundo, o Pai entregou seu próprio Filho à morte.
Pendurado na cruz, Jesus sofreu a dor do abandono que todos nós merecíamos e clamou: Pai, perdoa-lhes. O Filho de Deus carregou o pecado da humanidade e reconciliou o mundo com o Pai. Pela fé que é presente e merecido de Deus, nós recebemos o perdão e somos salvos. Pela fé temos o privilégio de sermos chamados filhos e herdeiros do Pai. Pela fé, o Espírito Santo nos guiará para vivermos em novidade de vida. Por isso, fiquem em paz, pois os vossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para o dia de hoje é o Salmo de número 18, do versículo 1 ao versículo 16. E nós faremos a leitura conforme está projetado. Esse salmo foi escrito ao mestre de canto, é um salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Christe eleison. Ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Neste Dia dos Pais, clamemos por misericórdia ao triuno e santo Deus,
em favor dos pais que choram pela ausência de seus filhos. Pelos filhos que choram pela ausência de seus pais. Pelos pais que estão desempregados ou não conseguem sustentar seus filhos. Pelos pais que se sentem culpados por terem abandonado seus filhos e suas esposas, ou pelos filhos que se sentem culpados por terem abandonado seus pais. Pelos homens que desejam ser pais, mas não conseguem gerar um filho. Por toda a humanidade que sofre com as consequências do pecado, nós clamamos ao Pai Celeste que tenha misericórdia de nós, cantando. As dores deste mundo, ó Senhor, dá-nos piedade. Salva-nos da tentação. Todo-Poderoso e misericordioso Deus, preserva-nos de todo o mal e perigo, para que, estando prontos de corpo e alma, possamos cuidadosamente realizar o que Tu queres. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se sentar. Ouvimos agora a palavra do nosso Senhor e a primeira leitura do Antigo Testamento, está registrado no livro de Jó, capítulo 38, do versículo 4 ao versículo 18. Jó 38, 4 a 18. Ouçamos a palavra do Senhor. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Ou quem encerrou o mar com portões, quando o rompeu do ventre?
quando ele pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando ele tracei limites e lhes pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará, aqui se quebrará o orgulho de suas ondas. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada, ou mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que se agarrasse à terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Esta é a palavra do Senhor. Leitura da Epístola conforme Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 17. Ouçamos a palavra do Senhor. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os meus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Agradecemos a diaconisa e aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência às palavras do nosso Senhor, conforme registradas pelo evangelista Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Assim está escrito. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou?
Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Assim termina o relato do Santo Evangelho. E como resposta de fé, nós confessamos o que nós cremos com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem se sentar? Cantamos o hino 408 em preparação para a mensagem. Em nome desse nosso Senhor que nos faz superar toda tristeza, angústia e nos fazer viver em paz. Amém. Dia dos Pais é sempre uma mistura de sentimentos. Mistura de alegrias e lágrimas. Momentos marcantes são relembrados, outros são construídos. É muito bonito ver o amor de um pai para com seu filho e vice-versa, o amor de um filho para com seu pai. Eu ainda tenho o meu pai vivo, eu vou poder ligar para ele hoje à tardinha para parabenizá-lo, mas eu também pude passar pela experiência da partida do meu sogro junto do Pai Celeste. Não é nada fácil. Poder do pecado, poder da morte nos machucam. Eles ferem a nossa integridade. Apesar disso, ainda é comum a ideia de que os pais devem partir antes dos seus filhos, não é? Quantos são os pais que sofrem tendo que ver o seu filho sendo sepultado? Deve ser uma dor
imensa. Agora, imaginem ter que sepultar 10 filhos de uma só vez, num único dia. Foi isso que aconteceu com Jó. Jó foi um homem íntegro no meio de uma geração perversa. Ele tinha boa reputação, ele era financeiramente bem-sucedido, ele tinha uma família numerosa, uma família bem unida. Ele foi um exemplo de pai para os seus filhos, orando por eles, ensinando-os no temor do Senhor, se preocupando com a salvação dos seus filhos. Um exemplo de paternidade para os nossos dias, quando nós vemos pais que não se importam tanto com essas coisas fundamentais. No entanto, o livro de Jó nos mostra eventos que Deus permitiu que acontecessem na vida dele. Ele perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos num mesmo dia. Porém, mesmo diante das perdas e do luto, Jó continuou crendo em Deus, como ele mesmo afirma: "Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Quem diante de perdas e luto diria isso? Difícil, né? E não foi só isso que aconteceu. Deus ainda permitiu que a saúde de Jó ficasse debilitada. Ele teve feridas da sola dos pés ao alto da cabeça. Isso está lá no capítulo 2 do livro. E tudo causado pelo diabo. Afinal, é o que ele sabe fazer desde o Éden: provocar sofrimento à humanidade. E diante do sofrimento de Jó, da perda dos seus bens, do luto dos seus filhos, de sua doença, a mulher que deveria apoiá-lo diz: "Você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra." É o que muitos fazem hoje, diante das dores, as dores deste mundo, como nós cantamos. Amaldiçoam a Deus e o culpam pelo mal. Mas Jó responde: "Você fala como uma doida. Nós temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Porque Ele não permitiria que o mal sobreviesse." E assim o livro de Jó segue relatando o seu sofrimento físico, seu sofrimento emocional, sofrimento relacional, quando os seus amigos o tratam como se ele tivesse cometido algum pecado ou não tivesse fé, e por isso Deus estaria castigando ele. Ele estava sofrendo por causa destas coisas. Sem poder contar com ninguém, sozinho, diante do sofrimento, Jó levantou diante dos céus 34 vezes as suas queixas, sendo 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por que tanto sofrimento? Por que eu já não morri? Por que Deus não me mata de uma vez? Dúvidas que qualquer pessoa em crise pode vir a ter. E qual foi a resposta de Deus? O silêncio. Deus não precisa explicar a razão do sofrimento de Jó. Ele não precisa explicar a razão do nosso sofrimento. Porém, quando Deus resolve quebrar o silêncio e falar, Ele não responde nenhuma das perguntas que Jó fez. Pelo contrário,
Ele faz 70 perguntas retóricas a Jó. Algumas delas nós lemos hoje no culto, a fim de mostrar que nada está fora do seu controle. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Se Ele permite que sofrimentos nos sobrevenham, é para nos aproximar dEle e nos ensinar que nós dependemos totalmente dEle. Assim como uma criança depende totalmente do seu pai para ser cuidada por ele. Essa atitude de dependência nós percebemos no relato do Evangelho de hoje. Depois de Jesus receber a notícia de que o seu primo João Batista havia sido decapitado, e depois de ter curado e alimentado uma multidão sedenta que o seguia, ele precisava ter um tempo para orar sozinho, para ficar a sós com o Pai Celeste. Por isso ele mandou os discípulos irem à frente, entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para a terra de Genezaré. Jesus, em toda a sua humanidade, dependia do Pai e confiava que Ele cuidaria de tudo. No entanto, não seria uma viagem tranquila para os discípulos de Jesus. Muito pelo contrário. O barco estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus podia ter evitado o sofrimento dos discípulos naquela madrugada, mas Ele os enviou para lá para que os discípulos se aproximassem dEle e aprendessem que dependem totalmente dEle. De madrugada, entre 3 e 6 da manhã, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso, a não ser que seja o próprio Deus. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, eu sou. Não tenham medo. E aqui está implícita a divindade de Jesus. Ele é o Eu Sou. Ele é o Todo-Poderoso. Assim como o Pai é Todo-Poderoso. Ele conhece todas as coisas e sabe o que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos. Ele é a imagem do Deus invisível, por meio de quem todas as coisas foram criadas nos céus, na terra e no mar. E lá estava ele andando sobre o mar que ele mesmo havia criado. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. Porém, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Interessante que Jesus não fala que Pedro afundou por falta de fé. Tanto que chama Pedro de homem de pequena fé. Mas Pedro afundou por ter duvidado. A exemplo de Jó e Pedro, quem somos nós para dizer que nós nunca duvidamos de Deus? Ou nunca nos questionamos: por que está acontecendo isso comigo, Senhor?
Se tentarmos buscar respostas em nós, entraremos em crise existencial, como Jó entrou. Se focarmos nos ventos contrários e nas ondas, nós ficaremos em pânico, como Pedro, e afundaremos. Mas se olharmos para Deus e fixarmos os nossos olhos em Cristo, nós ouviremos o Todo-Poderoso dizer: por que duvidas se eu estou contigo? Não temas, eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que estende a mão e te salva. E para demonstrar isso, Jesus e Pedro entraram no barco e o vento cessou. Em outras palavras, o Todo-Poderoso restabelece a ordem da criação e a seu tempo livra os seus do sofrimento. E isso não depende do tamanho da nossa fé, mas da ação graciosa de Deus em nossa vida. Com isso, nós percebemos como é o agir de Deus. Ele não promete nos poupar do sofrimento, mas Ele promete nos acompanhar em meio ao sofrimento. O próprio Jesus não foi poupado do cálice, porque esta era a sua missão: sofrer o castigo do Pai no lugar da humanidade pecadora, a fim de vencer o mundo, vencer o diabo, vencer o pecado e a morte, para nós termos bom ânimo de que há uma esperança de salvação, uma salvação eterna para todo e qualquer tipo de sofrimento. Como diz Paulo em Romanos 8, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou a todos nós, não nos concederá graciosamente com ele todas as coisas? É claro que sim. E por isso, na leitura de hoje, de Romanos 10, Paulo escreve: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o nome do Senhor não é outro senão Jesus. Se com a boca confessarmos Jesus como Senhor e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Porque foi Ele quem estendeu as suas duas mãos na cruz para nós sermos libertados do poder do pecado, do poder da morte, a fim de nos reconciliarmos com o Pai. É essa mesma mão que Ele estende a nós hoje, para crermos que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou os céus e a terra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, ou pelo poder da sua palavra, e com a sua poderosa mão dirige o nosso destino por todos os dias. Conta a história que quando Albert Einstein veio para as Américas, depois do seu sucesso com a teoria da relatividade, um repórter perguntou à esposa dele o seguinte: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual seu marido é tão famoso no mundo? E ela respondeu o seguinte: não, eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Infelizmente, nós não vamos compreender tudo que Deus faz,
mas podemos compreender quem é Deus. Ele é o nosso Pai. É o Pai que estende a sua mão por meio do seu Filho, que veio ao nosso encontro para nos salvar. Essa mão é estendida em nossa vida quando os pastores derramam água sobre a cabeça das pessoas, para nós sermos revestidos de Cristo e renascermos no Espírito Santo. Essa mão continua sendo estendida todas as vezes que os pastores entregam a vocês o pão e o vinho, o corpo e sangue de Jesus Cristo, para lhes perdoar os pecados e lhes fortalecer a pequena fé. E assim, perdoados, crendo em Jesus Cristo, nós esperamos pelo dia em que o Pai nos estenderá a mão para nos receber em seu eterno reino. Enquanto nós estivermos aqui, entre alegrias e lágrimas, diante de tantos questionamentos, dúvidas, crises, medos, sofrimentos, que possamos fortalecer de fracasso em fracasso a nossa pequena fé. E da mesma forma como nós fracassamos e nos agarramos nas mãos de Jesus, que possamos também estender a mão aos que duvidam, aos que têm medo, para ajudar-lhes na sua pequenez de fé. E assim, agarrados em Jesus, de mãos dadas com os irmãos, nós podemos superar toda a dor, podemos superar todo o medo, toda a dúvida, passar pelas aflições mais facilmente, pois o verdadeiro Filho de Deus estará conosco e nos acalmará, como um pai acalma o seu filho em seus braços. Com Jesus no barco, não importa o tamanho da onda, não importa o barulho do vento, porque nós sabemos que Ele nos conduz às calmas águas da vida eterna junto ao Pai. Amém. Nos colocamos de pé, cantamos o ofertório como uma forma de ofertarmos todo o nosso viver, toda a nossa vida a Deus. Gratidão a Deus por tudo o que dele recebemos, e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo
quanto da alma. E lembramos o que Davi escreve no Salmo 56. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Podem se sentar? Cantamos o hino 53 do Louvai ao Senhor. Neste momento que nós queremos falar com Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana, e dessa vez tem bastante data para a gente lembrar, né? Os aniversariantes de nascimento são Aurinete, Ivone, Berenice, Maria Betânia, Marilúcia e o Luciano. Todos essa semana, alguns estão aqui, né? Meus parabéns, os nossos parabéns a vocês. Temos também aniversário de batismo, que é da Berenice e do Douglas, lá de Sucupira. E também temos lembranças, e dessa vez todos lá de Sucupira, de confirmação e profissão de fé. Foi uma turminha boa que fez, né? E tem lembranças, alguns de 40 anos de profissão de fé, outros 31 anos, e são bênçãos de Deus na nossa vida, né? Esse agradecimento aqui, eu vou deixar para logo depois, da família Olvanger, para fazer uma oração especial, certo? Mas nós nos colocamos de pé, e juntos nós oramos ao nosso Pai. Senhor, amado Deus, louvamos, honramos e agradecemos a Ti, pois em Tua misericórdia nos trouxeste em vida até este momento. Além disso, deste-nos segurança, amparo e proteção. Por Tua bondade temos uma vida repleta de bênçãos, e os aniversariantes dessa semana podem comemorar essas datas festivas em suas vidas, pois Tu tens derramado ricas bênçãos sobre eles. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos. Amado Pai, é difícil cumprir a nossa responsabilidade como pais de educar os filhos no Teu caminho. É difícil também para os filhos fazerem Tua vontade em relação a seus pais. O mundo está cheio de oportunidades que aos olhos deles são mais atraentes, mas os levam à perdição. Além disso, o diabo tem muitos meios de destruir a família. Senhor, dá-nos forças para viver sob a Tua vontade,
em paz contigo e em família. Pai amado, ensina sempre a tua palavra na família, pois só ela pode apontar o caminho para os céus. Que os pais saibam dar um exemplo de fidelidade à palavra aos seus filhos, para que estes, desde a infância, aprendam as sagradas letras, pois só elas podem torná-los sábios para a salvação. Concede que maridos e esposas se amem mutuamente, submetam-se uns aos outros e compreendam as necessidades uns dos outros. Pedimos também, Senhor, pelas escolas, para que elas sejam formadoras de cidadãos honestos, competentes e responsáveis pela sociedade. Livra as escolas do assédio daqueles que querem promover violência, imoralidade ou disseminação de drogas. Ajuda para que sempre reconheçamos a tua autoridade naqueles que colocaste acima de nós, os pais na família, os professores na escola e o governo no país. Senhor, rogamos que olhes para aquilo que vivemos e sentimos em nosso dia a dia, seja tristeza ou alegria, fraqueza ou força, doença ou saúde. Quando estivermos doentes, tristes e fracos, fortalece-nos, anima-nos, dá-nos esperança. Quando estivermos alegres, saudáveis, satisfeitos, não permitas que nos apeguemos às nossas próprias forças, tornando-nos vaidosos e orgulhosos. Mas sejamos agradecidos e reconheçamos que tudo vem de Ti. Que as nossas famílias sejam sempre um lugar de consolo e amparo, onde estás presente com a Tua palavra para nos trazer a Tua paz e o Teu cuidado. Agradecemos-te também, Senhor, por preservares os Teus meios da graça na Tua igreja, o batismo e a Santa Ceia, onde Tu estendes a Tua mão para nos salvar eternamente. E assim, estando contigo, ó Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, não tememos nada nem ninguém, pois nada poderá nos separar do Teu amor. Em nome e por amor de nosso Salvador Jesus que nós oramos. Amém. A congregação pode se sentar e eu convido o Arthur para vir aqui à frente, diante do altar. Pode deixar na tela de oração. Pode ficar virado para cá. Estimado Arthur, assim como você veio diante do altar para ser recebido como membro da Congregação Santíssima Trindade de Recife, lá no ano de 2010, quando você ainda tinha 2 aninhos, é isso, papais? Quando o Arthur tinha 2 aninhos. E assim como você veio diante do altar no ano passado, com 15 anos, para confessar publicamente a sua fé batismal e se tornar comungante da ceia do Senhor, assim também você está vindo agora para se despedir da congregação para ir morar nos Estados Unidos. Por isso, para que a congregação conheça o seu sincero propósito, convido a declarar esta intenção diante de Deus e desta congregação e lhe pergunto o seguinte: você está resolvido a ser fiel a Deus e servi-lo, colocando-se assim sob a palavra e vontade de Deus, onde você estabelecer residência? Se sim, responda sim com o auxílio de Deus. Sim, com o auxílio de Deus. Em virtude da promessa feita, em nome da Congregação Evangélica Luterana Santíssima Trindade, eu despeço do convívio com os irmãos desta congregação, incentivo a participar dos cultos e estudos bíblicos onde você estiver aqui para frente, bem como a fazer uso das demais bênçãos, privilégios e dons
que Deus dá a seus filhos, a fim de levar a mensagem da salvação ao mundo perdido. Que você continue servindo ao Senhor da Igreja e seja uma bênção para muitos por onde você for. Nos coloquemos de pé e oremos. Senhor Deus, queremos neste momento agradecer e interceder pela vida deste teu filho, Arthur. Somos gratos a Ti por podermos conviver com ele nesta casa de oração e de comunhão, sendo fortalecidos por Ti para nos apoiarmos mutuamente e trabalharmos juntos em prol do Teu reino. Guia-o nesta nova jornada em sua vida, da mesma forma como sempre o guiaste até aqui, e faze com que seja sal e luz para o mundo, a fim de que dê sabor e ilumine a vida de muitas pessoas com o segredo do Evangelho e com o amor que vem de Ti. Por Jesus, nosso Salvador. Amém. Arthur, vá em paz e que Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você por onde você for. Amém? No final, todo mundo vai poder dar um abraço bem apertado no Arthur, tá? Ainda de pé, nós começamos a nos preparar para o ofício da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sem fazê-lo, é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente, eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia, ele tomou o cálice,
E tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podem se sentar. Todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e se inscreveram na lista da Santa Ceia para participar, são convidados a virem neste momento. Aqueles que chegaram atrasados, não conseguiram colocar o nome na lista, ou ainda não são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós pedimos que aguardem nos bancos até que recebam a devida instrução e juntos em comunhão, em concórdia de doutrina, possamos participar deste maravilhoso banquete preparado pelo Pai a todos nós, com o corpo e sangue de seu amado Filho, para nos perdoar e fortalecer a fé. Primeiramente, os músicos receberão, junto da Flávia. Logo em seguida, serão entoados cânticos, vocês poderão acompanhar. Aqueles que estão à minha esquerda, diante do altar do Senhor, depois os que estão à minha direita.
Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Gracioso Deus, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a graça de participar da Santa Ceia, para a certeza da minha salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo.
Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento, me des força para amar o meu próximo e me leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Salvador. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos, o Senhor irá conosco e com ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar, cantamos o último cântico, 85 do Louvai ao Senhor, e em seguida os comunicados da vida da igreja.
Muito bem, bom dia a todos. Todos são sempre muito bem-vindos a esta casa de oração, a esta casa de comunhão. Especialmente hoje, a Germana Almeida Padilha, que está conosco pela primeira vez. Muito bem-vinda. Acredito que veremos o rosto dela mais vezes, se tornará familiar, né? E sempre que tiver disponibilidade, venha nos visitar. Estaremos de portas abertas para acolhê-la. Amém? Temos alguns recados rápidos. Não, voltando, Flávio. Não tem? Ficou fora, então. Tem aí? Muito bem. Teremos no dia 15, reunião de diretoria, mais uma vez, lá de Sucupira, uma reunião extraordinária para tratar sobre os assuntos do patrimônio, né? Estudo bíblico nos lares, nós ainda não temos um local definido lá em Sucupira, mas será lá, do pessoal de Jaboatão, ok? Reunião de jovens, na quinta-feira, às 20 horas, é isto? Confirmado? Teremos na sexta-feira instrução de confirmandos, certo? Toda sexta-feira nos encontramos. Neste sábado, das 8 a 1, teremos o bazar beneficente do Departamento de Ação Social. Então, venham, participem, convidem pessoas, sabendo das necessidades das pessoas. Convidem, né? São roupas de boa qualidade, a preço baixo, para que pessoas realmente sejam beneficiadas com isso, ok? Departamento de Música, lembra que aos sábados eles se reúnem, e dessa vez será às 14 horas, tá? Reunião de servas lá de Sucupira, às 4 da tarde, no sábado, e profissão de fé, as duas que estão aí fazendo, né? A profissão de fé estão por aqui hoje. Vamos continuar, próximo sábado às 20 horas, certo? E quem sabe a gente tem até mais uma entrando no grupo, mas ainda vai ser conversado, certo? O último recado que eu tenho é esse aqui. Hoje à noite estaremos reunidos online para comemorar 100 anos da editora Concórdia, 100 anos publicando material, proclamando o Evangelho por meio de livros, tá? O culto vai ser lá no Rio Grande do Sul, o pregador vai ser o editor da editora, né? O pastor Nilo Varrots, e vai ser transmitido. O link da transmissão vai ser passado lá no informativo, ok? Eu vou passar, a gente vai poder acompanhar, louvar a Deus pelos 100 anos da editora. E da minha parte eram esses os recados. Tem recado? Bom dia a todos. Primeiramente, os que não puderam comparecer domingo passado, também temos um informativo ali na mesa de recepção. Não esqueçam de pegar o seu. E uma coisa que eu acho importante falar, vocês podem pegar para entregar para outras pessoas também, tá? Não precisa ser só para vocês, mas às vezes as pessoas gostam da dica da incentivo de leitura bíblica, né? Porque muitas vezes não se tem um plano de leitura, então podem pegar e distribuir também, é uma forma de evangelizar o povo também. E em relação a encomendas da editora Concórdia, eu vou fazer essa semana. Quem quiser encomendar o Catecismo Menor de Lutero, ele está R$ 37,00 com o frete. O Catecismo é o material que estamos utilizando nos estudos bíblicos nas quartas-feiras. Então, peçam para mim até no máximo terça-feira, ok? E se puderem fazer o pagamento antecipado também, é mais fácil para eu encomendar. E também estou recebendo encomendas do Castelo Forte e dos 5 Minutos com Jesus de 2024. Eles já abriram a pré-venda, né?
Então, quem quiser encomendar com o preço promocional, venham a mim até dia 10 de setembro, tá? Porque aí eu faço a encomenda. Ele está custando R$ 35,00 os dois, cada um no caso, né? Com o frete incluso também. É isso. Mais algum recado por parte da liderança? Se não, eu convido as crianças para darem um recado bem importante. Vilma. As crianças hoje na escolinha tiveram muitas aventuras também, né? E elas viram como Deus cuida da gente, Deus nosso Pai cuida e cuidou do seu povo, mesmo lá no deserto. E Ele continua cuidando, assim como Ele levou o povo, saiu do Egito e conseguiu ir até a terra de Canaã, né? E não foi fácil, mas Ele cuidou e conduziu. Ele faz com nós hoje, através de Jesus, e Ele vai nos conduzir para a nova morada, que é a morada celeste. Né? A gente também vive aqui um deserto, né? E eles entenderam bastante isso, e eles viram que era importante ter regras, né? Assim como vocês colocam regras em casa, e muitas vezes vocês sentem, eu não devia falar assim, mas as regras são importantes, e aí eles relembraram regras do trânsito, mas também aprenderam que Deus deu ao povo lá, através de Moisés, regras, os 10 mandamentos. Eles estão levando para casa um joguinho de memória sobre os 10 mandamentos. Eu preciso falar isso para vocês, é importante. E eu quero que vocês brinquem com os filhos de vocês. E eles aprendam através de gravurinha. Eles vão aprender muito. Hoje eles já brincaram bastante. Mas agora vamos para a homenagem, tá bom? É isso aí. Vamos lá? Eu te amo de montão.
Muito bem. Entre alegrias e lágrimas, nos despedimos. Desejo as bênçãos de Deus nesse Dia dos Pais e que o nosso Pai nos abençoe ricamente, hoje e sempre. Amém.